Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Fico até com vergonha, não estou acostumado a aparecer assim, painel de LED, não, né? Tão chique assim, mas é uma honra estar com os irmãos aqui, ainda mais falando numa conferência missionária. E para nós é sempre muito um privilégio poder levar a Igreja de Jesus a se mobilizar em torno da obra missionária, a sustentar a obra missionária. Eu sou missionário e gosto de ser apresentado como missionário, embora hoje eu também tenha outras funções e sou professor também, faço outras coisas, mas eu consagrei a minha vida para a obra missionária alguns anos atrás. Traz aqui. E desde então, nós cantamos aqui hoje já, né? Vai valer a pena? Esse ano eu estou fazendo 26 anos de ministério e eu posso dizer, vale a pena. Deus é fiel. Obedeça a Deus. A obra missionária é um passo de fé, um passo atrás do outro. E quando eu não venho de um lar cristão, me converti já na faculdade, quando eu estava no terceiro ano da universidade, eu nasci aqui no Rio, mas desde os 2 anos de idade eu moro em Curitiba, vim de lá hoje cedo, e quando eu estava na faculdade eu então decidi que eu consagraria a minha vida para a obra missionária. E comecei a buscar oportunidades de serviço. Graças a Deus a minha igreja apoiou, meu pastor me orientou bastante. E eu sempre digo, principalmente para os jovens vocacionados, mas para todos, que se preparem, porque o paradigma missionário do século XXI exige pessoas preparadas, tanto para servir em contextos transculturais, quanto para servir aqui mesmo no Brasil. E foi importante eu ter concluído a universidade, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Assim que eu terminei o curso, a minha igreja me enviou para a minha primeira experiência de treinamento missionário. E o estágio desse treinamento, que foi fora do Brasil, eu já queria pegar o inglês, queria servir nos lugares mais negligenciados da palavra e de obra. Eles me enviaram para um estágio missionário na Romênia, no leste europeu. Muita gente conhece essa história, eu gosto de contar porque foi um daqueles pilares, um daqueles marcos da história de Deus na nossa vida, né? Quando eu cheguei na Romênia, comecinho da década de 90, o que estava acontecendo no leste europeu no começo da década de 90? O que aconteceu em Berlim, em 1990, 1989, 90? Caiu o muro de Berlim, né? Então estavam caindo os regimes comunistas do leste europeu que proibiam a livre pregação do evangelho. E eu chego como missionário num contexto como esse, e vindo dos Estados Unidos, onde eu fiquei quase 1 ano estudando em missões. Então foi uma experiência muito positiva no sentido que as pessoas estavam muito abertas para o evangelho. E eu creio, meus irmãos, que missões, quando eu falo de missões, eu estou falando pensar nos lugares mais negligenciados da palavra e de obra, de serviço, tem que ser prioridade da igreja. Nós vivemos de um tempo para cá uma onda, né, de focalizar no cuidado, no crescimento, no pastoreio, através de grupos pequenos, no crescimento local, na questão da difusão do evangelho, da pregação do evangelho no âmbito das nossas cidades. Isso é muito bom, não devemos parar com isso, mas esse movimento não pode fazer com que a gente priorize de tal forma o serviço e a evangelização no âmbito local, que a gente abandone missões transculturais. Porque o evangelho é, por natureza, uma fé intrinsecamente missionária. Nós não podemos mais, a igreja brasileira, meus irmãos, é uma igreja rica. Nossa igreja é rica de pessoas, de habilidades, de vocações, de profissões, de recursos financeiros. E uma pesquisa que foi feita recentemente, a realidade dos Estados Unidos aqui deve ser pior. Um crente americano, ele contribui menos com missões transculturais do que ele gasta com ração para cachorro. E um cristão brasileiro, um crente evangélico, participante de uma igreja, quem trouxe essa estatística foi o Davi Botelho, recentemente, que é um missiólogo aqui no Brasil. Um crente brasileiro frequenta igrejas, ele doa em média para missões R$ 2
por ano. Diga misericórdia. Como eu posso dizer que a fé que eu abraço é a coisa mais importante, que a obra missionária é a coisa mais importante que acontece no mundo, que o projeto de expansão do reino de Deus é o principal projeto mais relevante que existe, e ter um número ridículo, pífio desse? Nós temos recursos, nós temos instrumentos, nós temos um belo espaço, nós temos Bíblia de tudo que é tipo. Historicamente, se você vê na história do cristianismo, sempre que um povo recebia as bênçãos, recebia os recursos de Deus, tinha acesso ao Evangelho, Deus prosperava, e esse povo não compartilhava a bênção com outros povos, os povos mais negligenciados, do conhecimento da verdade e do serviço, sempre o juízo de Deus veio. Porque nós recebemos para compartilhar. O reino de Deus é assim. Nós recebemos para doar a bênção. E nós fazemos isso através do investimento em missões na obra missionária. E se isso não acontece, nós retemos para nós e queremos cada vez ministérios maiores, mais recursos, igrejas maiores, templos mais bonitos, mais conforto, mais prosperidade, músicas melhores, só para nós, o juízo de Deus virá. Diga misericórdia de novo. E eu creio que já pode estar vindo sobre a igreja, sobre a nação brasileira. Porque nós temos uma igreja capaz sim de cumprir a grande comissão. Nós estamos aqui para isso. E eu sentia isso muito forte. Eu tinha 22 anos, aquela coisa apaixonada pelo Evangelho, por Jesus, e queria doar minha vida para a obra missionária. Eu olhava para frente, meus pais não cristãos investiram a vida toda na minha formação, tinha uma formação muito boa, me formei em primeiro lugar do curso, recebi uma honra ao mérito da universidade. Falei, mas eu vou entregar a minha vida para a obra missionária. Porque quando eu olhava para frente, eu dizia, o que é mais importante do que isso? O que vale mais a pena eu doar da minha vida, dos meus talentos, daquilo que Deus me deu, a minha força e minha energia, do que o reino de Deus? E nessa primeira experiência, como eu falei, foi muito positiva, porque as pessoas estavam muito abertas para o Evangelho. Depois de 70 anos de proibição de pregação do Evangelho na Romênia, as pessoas ouviam, a gente subia em banquinho de praça e começava a gritar, a falar, a anunciar o amor de Deus, falando em inglês, do povo mesmo saía um tradutor para o romeno, as pessoas se convertiam, estava vivendo um momento muito legal, mas ao mesmo tempo, muito confrontador. E aí eu quero trazer vocês para uma reflexão, quem sabe não muito comum nas nossas igrejas, talvez rompendo alguns paradigmas sobre obra missionária, porque eu via um país em frangalhos. A Romênia tinha acabado de sair da guerra civil, de uma guerra civil, ela tinha um ditador chamado Nicolae Ceausescu, foi ditador comunista, proibia a pregação do Evangelho, ele ficou famoso por mandou reunir as Bíblias do país, e disse o seguinte, faça papel higiênico das Bíblias. Veja só. Mas o povo estava muito sedento, mas o país estava numa situação muito difícil, a gente tinha dinheiro e não tinha o que comprar, e nós saímos para orar nas casas, a gente via aquela situação de opressão, de miséria, de pobreza. E uma vez num culto, no meio de uma praça, fiz o apelo, a gente estava numa equipe, oramos pelas pessoas, e veio uma inquietação, eu pensei, peraí, tudo bem, eu orei com elas aceitaram Jesus aqui na praça, eu vou embora, quem vai cuidar delas? E o que elas vão comer hoje à noite? Porque quase não tinha comida para comprar. Será que o reino de Deus é só o povoamento do céu? Será que a obra missionária é o povoamento do céu? Eu cumpri meu chamado como missionário, preguei o Evangelho, anunciei, agora tchau, se vira. Alguém tem coragem aqui no Rio de Janeiro, de ir numa comunidade dessas, que a gente tem tantas vulneráveis, falar sobre o amor de Deus, no contexto de violência, de violação de direitos, de abusos, de negligências,
de toda a sorte, e dizer: Deus te ama, meu filho, aceite Jesus agora, tchau, se vira, tá? Cabe isso? Interessante que eu precisei estar na Europa para entender algumas coisas, né? Falei, não, a obra missionária tem que ser mais do que isso. Deus, Ele não fala com alma, Deus fala com gente. Sabia, irmão? Deus olha para as pessoas. Deus quer saber da sua necessidade mais profunda. A sua necessidade é importante para Deus. As suas carências são importantes para Deus. Ele quer realizar os seus sonhos, Ele é teu Deus provedor, Ele é seu Pai. Ele não está interessado só na tua alma não, meu irmão, minha irmã. E eu fiquei inquieto com aquilo. Será que a obra missionária é o povoamento do céu ou é o discipulado das nações? Dois paradigmas do que é missões, de qual é a missão da igreja. E eu já trazia essa certa inquietação aqui no Brasil, como cristão brasileiro. Até quando as nossas igrejas vão ser tão irrelevantes como agências de transformação, de serviço incondicional? Não dá mais. As comunidades mais pobres e violentas são as que mais têm igrejas, irmãos. E foi aqui no Rio de Janeiro, isso está na introdução do meu livro, que eu tive uma outra experiência marcante. Lembram da chacina de Vigário Geral? Lembram? Me chamaram logo depois para a inauguração de um projeto social lá. Eu estava pregando aqui no Rio, aí ia inaugurar esse projeto, eu com 22, 23 anos de idade, ingênuo, indo para a obra missionária, aquela coisa, né, Deus, que maravilha, o Evangelho. Vendo a inauguração daquele projeto social, eu estava bem contente, comecei a andar pela comunidade, tinha comigo um sociólogo, não cristão, famoso. E aí eu vi as igrejas, tantas igrejas, né? Nós estamos em uma das cidades mais evangelizadas do Brasil, sabia disso? E aí eu perguntei para esse sociólogo, e o papel das igrejas aqui na comunidade, a diferença que elas fazem aqui? Crente que ele ia dizer, graças a Deus que eles estão aqui, eles nos abençoam, eles fazem diferença. O que seria dessa comunidade sem eles? Sabe o que ele falou para mim? Uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele virou e disse assim: eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades de seus próprios membros. Quê? Eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Eu levei um choque. Pela primeira vez eu ouvi alguém desdenhar do poder transformador da igreja. E eu cria, como continuo crendo até hoje, que a igreja é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. Somente a igreja, a prefeitura não pode fazer isso, o Rotary Club não pode fazer isso, ninguém pode fazer isso. A igreja, pregando o evangelho, é que pode transformar, o Espírito Santo agindo através da igreja, quem Deus escolheu como ministros da reconciliação que somos, é que pode salvar, redimir, transformar um ser humano, uma comunidade, uma realidade social. E quando eu vi aquilo, eu decidi, por isso eu estou aqui hoje também, que eu trabalharia para nunca mais ouvir isso da boca de um incrédulo no Brasil. Eu vou trabalhar para que a igreja brasileira seja uma igreja missionária, serva, transformadora. Uma igreja que transforma a sua realidade. Não só povoa o céu, não, isso é muito pouco. Uma igreja que discipula a comunidade, discipula a nação, transforma as realidades, traz a existência, chama a existência, a chegada do reino de Deus. O reino de Deus, esse governo total, esse governo completo de Deus. E aquilo me inquietava. Eu falei, que tipo de missionário é você? É para me consagrar para a vida missionária?
que é para eu fazer de fato? Hoje você pode servir em missões, graças a Deus, de muitas formas. Uns vão plantar igrejas, outros vão traduzir a Bíblia, outros vão mexer com arte, enfim, com defesa de direitos, outros vão proclamar em lugares altos, outros vão trabalhar com discipulado em ambientes de vulnerabilidade. Tem tantas possibilidades de nós servirmos a Deus hoje, em missões. Deus, o que é para eu fazer? E aí veio uma direção muito clara, de servir uma comunidade pobre e vulnerável, para que o reino de Deus chegasse naquela comunidade, transformando essa comunidade. E aquilo seria uma experiência que seria replicada em muitos lugares do mundo. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei 14 anos servindo como missionário numa comunidade pobre. O lugar mais pobre e violento da região metropolitana de Curitiba. Eu fiquei 14 anos morando lá. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Porque eu creio que a igreja tem que ir aonde ninguém mais quer ir. Amém? Pensem aqui no contexto de vocês. Aonde que ninguém quer ir? Lá você tem que ir. Porque se a igreja que proclama o amor de Deus não fizer isso, e que fala que carrega esse amor, quem fará? E sabe qual era a questão desse sociólogo que eu mencionei? Uma questão muito simples. A coerência entre discurso e prática. Não acredito em grupos que falam proclamação de amor, mas não estão nem aí. Nós não somos ainda conhecidos pelo serviço. Nós somos conhecidos pela nossa normatividade moral. Nós somos conhecidos por dizer para as pessoas o que é certo e o que é errado, não por amá-las incondicionalmente. Eu estou hoje em espaços públicos, eu vou a Brasília todo mês. Eu fui eleito Conselheiro Nacional de Assistência Social, por causa do trabalho da minha organização. Vocês precisam ver o que eu escuto. Nós não somos ainda conhecidos como esse povo que serve e transforma realidades. Isso precisa começar a mudar. Nós somos bons em trazer normatividade comportamental. Mas onde estão os projetos de serviço incondicional da igreja? A nossa coerência entre discurso e prática. Claro que muita coisa tem mudado, graças a Deus, muita coisa boa tem acontecido, né? Mas o próprio Jesus, veja que interessante, quando ele já tinha morrido e ressuscitado, e ele aparece aos seus discípulos, isso está no final do Evangelho de Lucas, ele aparece aos seus discípulos no caminho de Emaús, os seus discípulos não o reconhecem. Vocês conhecem esse texto? Jesus, os discípulos no caminho de Emaús? Os seus discípulos não o reconhecem, eles estavam tristes. Jesus se aproxima e fala: o que vocês estão conversando aí? Aí Cleopas diz o seguinte: vocês não sabem o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? E aí o próprio Jesus pergunta: o que aconteceu em Jerusalém? Aí Cleopas diz o seguinte, muito interessante: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Jesus foi reconhecido como profeta, varão profeta. Por que varão profeta, né? Jesus, ele era apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Os 5 dons lá, ministeriais de Efésios, né? Mas quando o discípulo de Jesus, chamado Cleopas, deu um resumão de quem ele era, ele o definiu como varão profeta. O que caracteriza o profético? Profético é o anúncio do pleno desígnio de Deus. O profeta, ele se incomoda com tudo aquilo que não cumpre a santidade de Deus, o desígnio pleno de Deus. Ele denuncia as injustiças, por exemplo. Ele proclama o que é reto. Ele traz o povo com coragem para o caminho da verdade, da justiça, da retidão. Nós ainda estamos num dos 10 países mais violentos do mundo.
mesmo que as nossas igrejas estejam lotadas. Nós ainda somos um dos 10 países que mais agridem a mulher no mundo. E as estatísticas de dentro da igreja não são diferentes das de fora. Nós somos um dos países que mais viola direitos de criança e adolescente no mundo. Assim como somos um dos mais desiguais do mundo. E as igrejas continuam crescendo e lotadas. Tem alguma coisa errada. Onde está a denúncia profética da igreja? Jesus era varão profeta, poderoso em obras. Diga, poderoso em obras e em palavras. Diante de Deus e de todo o povo. Como a igreja deve ser reconhecida, irmãos? Se Jesus foi reconhecido assim, e notem que ele já tinha ressuscitado, ou seja, foi um resumão do ministério de Jesus. Olha que resumo de Cleopas, daquele discípulo. Ele resumiu. Não, ele era um profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras. A coerência entre discurso e prática, e serviço, diante de Deus e de todo o povo. O povo vai ver, o povo vai reconhecer. Você quer saber a relevância de uma obra missionária, a relevância de uma igreja? Quem vai dizer isso? O povo. O que a cidade pensa da igreja? O que o bairro pensa da sua comunidade de fé? Jesus foi assim. Coerência entre proclamação e demonstração. Demonstração legitimando proclamação. Proclamação fundamentando e legitimando a demonstração. Irmãos, um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer é apoiar os missionários que estão Missionário Maurício Alô, Cunha. alô, já passou isso aí. Agora estou eu aqui ao vivo mesmo, não precisa mais ver o vídeo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é visitar os missionários no campo, né? Que eu tive minha experiência transcultural várias vezes e hoje eu moro aqui no Brasil, estou aqui, mas a gente vai muito apoiar os missionários no campo. E é muito interessante, e é por isso que eu estou trazendo essa visão para vocês. No passado eu estive em Marrocos, já estive em Burkina Faso, Angola, Moçambique, sempre para fortalecer os braços dos nossos missionários que estão no campo. E o que eles estão fazendo lá? O que missionário está fazendo no campo? O que missionário brasileiro está lá fazendo? Você acha que ele está lá pregando só, evangelizando, discipulando? Não. Ele está servindo. Em todas as áreas. Ele está demonstrando, proclamando e demonstrando, poderoso em obras e em palavras. A maioria deles abriu uma escola, abriu um posto de saúde, está ensinando a plantar, mexendo com a agricultura, está defendendo um direito, está trabalhando contra o tráfico humano. Essa é a tradição da igreja. Essa coerência entre proclamação e demonstração. O pai de missões modernas, William Carey, já ouviram falar nele? William Carey foi um sapateiro inglês, um homem muito simples, do século XVIII. Missões no mundo protestante estavam praticamente mortas. A igreja protestante não se preocupava em fazer missões transculturais. Ele chegou a ouvir da denominação dele lá na Inglaterra: se Deus quer salvar os incrédulos, os pagãos, Ele mesmo vai encontrar os meios para isso. Ele falou: mas eu tenho chamado, eu quero ir para a Índia. Ele morava na Inglaterra, ele queria ir para a Índia. Ah, não, Deus vai levar um jeito. E aí que veio a primeira sociedade missionária, que foi lá na Inglaterra, depois influenciou a sociedade missionária americana, holandesa, enfim. Nasceram as iniciativas missionárias no ambiente protestante. E William Carey, mesmo lutando contra a sua liderança no começo, acabou indo para a Índia, onde ele ficou, se eu não me engano, 41 anos servindo. Demorou 7 anos até que o primeiro hindu se convertesse ao Evangelho. Aqui vai um recado para missionários e líderes, e às vezes igrejas que cobram muitos resultados, ou agências missionárias. Imagina se ele tivesse voltado no 6º ano frustrado. Ninguém se converteu. Já estou aqui há 6 anos.
Não queremos sustentar um missionário que não dá resultado. No 7º ano se converte o primeiro hindu. Se eu perguntar para você, 1791, quando William Carey morreu na Índia, ele nunca mais voltou à Inglaterra, ele morreu no campo para onde Deus o enviou. Qual foi o legado de William Carey? Alguém sabe? Pai de missões modernas? Alguns dos legados de William Carey. Eu estava fazendo meu treinamento missionário nos Estados Unidos e fui convidado para o lançamento de um livro. Era o livro da Ruth Mangalwadi, uma mulher indiana. O título do livro era Tributo de uma Mulher Indiana a William Carey. Falei, puxa, que interessante. Eu estou me preparando para ser missionário. Uma mulher escreve um livro em homenagem a um missionário que morreu há 200 anos atrás. Eu quero saber quem é esse missionário. E por que uma mulher escreve um livro em homenagem a ele? Eu voltei 20 anos depois para os Estados Unidos para dar aula lá no Instituto Haggai Internacional, e a maioria das pessoas, vem gente do mundo todo, e a maioria dos meus alunos era indiano. Devia ter uns 20 indianos na turma. E eu perguntei para eles no meio da aula, pessoal da Índia, vocês já ouviram falar em William Carey, um missionário que foi para o país de vocês há mais de 200 anos? Todos eles abriram um sorriso grande. Eles conheciam William Carey. Eles sabiam o legado de William Carey. Sabe o que ele fez? Muitos hindus se converteram ao Evangelho, mas ele fez mais que isso. Ele abriu escolas para 10.000 meninas, quando mulher era proibida de estudar na Índia. Esse é um missionário transformador. William Carey escreveu um tratado de botânica. Ele catalogou espécies vegetais da criação de Deus, que Deus criou, na sua beleza, na sua grandeza, que só existem na Índia. Graças a William Carey, o sati foi tornado ilegal. Sabe o que é o sati? Até aquela época, quando o homem morria, a mulher, a viúva, era queimada viva. A mulher pertencia ao homem. William Carey denunciou isso, olha o papel da denúncia profética, como algo que desagradava a Deus, que era uma afronta contra o Deus vivo, e o sati se tornou ilegal, como existe até hoje uma lei proibindo essa prática na Índia. Entenderam por que tributo de uma mulher indiana a William Carey? Ele mudou uma nação e aconteceu algo incrível, que nós carecemos de modelos assim no Brasil e no mundo. Quando William Carey morreu, 1791, não tenho certeza, 91, 92, a nação indiana declarou luto oficial de 3 dias. Não foi a igreja que chorou a morte dele, foi o país. Todas as bandeiras tiveram que ser colocadas a meio mastro. Quem são os nossos missionários transformadores? Quem são as nossas igrejas? Onde estão as nossas igrejas discipuladoras da nação? Que modelos temos de cristãos atuando para que o reino de Deus venha e se manifeste, gerando transformação? Cheguei na periferia de Curitiba em 1993, querendo fazer um trabalho. Perguntei qual é a comunidade com o pior IDH e a mais violenta da região. A gente começou um trabalho, Deus fez alguns milagres, que não dá para contar detalhes aqui, mas eu buscava uma comunidade de vulnerabilidade, de pobreza, não tinha nenhum real, não tinha equipe, o que tinha eram intercessores. E por isso que eu quero trazer uma palavra de encorajamento. Deus vai dar os recursos, tá? Ele vai dar a direção e os recursos. Se você está, de fato, sincero, querendo fazer a vontade dele, não importa o que, ele não vai deixar você errar.
E não vai faltar recursos. Porque eu olhava e pensava assim, meu Deus, mas eu não tenho R$1, eu quero começar um trabalho missionário de transformação integral, mas eu não tenho R$1. Aí um belo dia, um irmão que eu nem conhecia, tinha uma chácara, um sítio, na periferia. Lazer, fazer churrasco, jogar futebol, tinha um campo de futebol, né? Todo mundo lá, os colegas, os funcionários da empresa jogando futebol, aquele cheirinho de churrasco. Só que ao redor desse sítio da periferia, que era mato, era no campo, era um lugar muito bonito. Só que ao redor cresceu uma comunidade pobre. Quando viu, tinha 100 mil habitantes ao redor. E ele naquela chácara bonita ali no meio. Um dia ele jogando futebol, quando ele olhou ao redor, tinha várias crianças segurando a cerca de arame, sentindo o cheirinho do churrasco, querendo entrar para jogar futebol. Aí esse irmão cristão, tudo isso foi regado com muita lágrima, irmãos. Esse irmão é um empresário, ele era um crente desses, vamos colocar assim, não existe crente mais ou menos, né? Ou é ou não é, mas era desses que iam na igreja, sim, sabe? Mas não tinha aquele compromisso com Deus. Tinha recurso, tinha dinheiro, mas assim, não sei se ele estava muito disposto a sacrificar muita coisa pelo reino, não. Até que um dia o irmão dele chegou para ele e falou, Antônio, eu não estou muito bem, eu queria que você viesse me visitar. Aí ele muito ocupado com os negócios dele e tal, não, tá, um dia eu vou, peraí. Aí o irmão dele falou, não, vem aqui, eu realmente não estou muito bem, vem falar um pouco do amor de Deus para mim. Aí ele não foi, e naquela noite o irmão dele se suicidou. E depois de um tempo de muito luto, né, e de muita dor, ele se levantou, e um dia Deus falou para ele, quando ele viu aquelas crianças segurando a cerca de arame, Deus falou, eu quero aquelas crianças aqui dentro, eu quero que essa propriedade que você tem, que eu te dei, seja dedicada a essas crianças, pobres dessa comunidade. E alguns dias depois, milagrosamente, o projeto que eu tinha escrito, que eu chamei de Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, eu pensava um centro comunitário, um centro de serviço missionário, para servir uma comunidade em todas as necessidades dessa comunidade. O meu projeto chegou nas mãos dele, e ele me procurou e falou, Maurício, se você quiser começar o CAD, aqui é de vocês. E aí a gente começou já com 9.000 metros quadrados, um campo de futebol, um salão comunitário, eu achava que ia ser uma portinha, uma salinha, para a gente começar a servir, de vez em quando um médico indo lá, um pedagogo indo lá, atender as crianças, como é que vai ser, meu Deus, eu não tenho nenhum R$1, mas eu tinha convicção que Deus ia fazer. E aí Deus começou a fazer milagre, eu tinha um campo de futebol, eu falei, peraí, vamos fazer uma escolinha de futebol missionária. Fui nos Atletas de Cristo, lá de Curitiba, reunião dos atletas profissionais, ex-profissionais. Quem quer começar uma escolinha de futebol missionária na periferia? 2 toparam. Botei uma faixa, escolinha de futebol começando aqui no próximo sábado. Cheguei lá sábado de manhã, 120 meninos esperando na porta. No outro sábado, mais 80. E aí, irmãos, a gente nunca mais parou. Hoje são 25 anos de trabalho que a gente está completando. Eu fiquei 14 anos servindo a comunidade. Depois a gente implantamos a igreja, ordenamos um pastor local, abrimos uma escola. Os meus filhos estudaram na escola do CAD. Chegamos a ter 170 alunos. Abrimos um salão de beleza escola, muita gente se converteu. O pastor da igreja foi aprender a cortar cabelo um dia, se converteu ali, aprendendo a cortar cabelo no devocional. Hoje é o pastor da igreja que nós implantamos. Começamos a trabalhar com inclusão produtiva. A cooperativa de catadores de recicláveis lá do município, fomos nós que formamos. Cooperativas de costureira. Começamos com ensino de robótica, contraturno escolar,
Construímos uma clínica, chegamos a ter 7 dentistas atendendo. Criamos uma biblioteca comunitária. As pessoas foram se convertendo. E hoje nós estamos vivendo algo lindo, muito bonito. Aquelas criancinhas que começaram lá com 4 anos de idade, que a gente começou a cuidar delas, hoje são os nossos profissionais do projeto. A nossa assistente social era uma criancinha que a gente veio com a família arrebentada, chegou lá com 4 aninhos de idade. A pessoa que cuida da comunicação do CAD, cuida do marketing, está terminando o último ano da PUC, é um menino que foi lá também aprender a jogar futebol. Quase todos os nossos educadores sociais, na área de circo, de arte e cultura, de robótica, todos os projetos que a gente tem, eram as crianças que a gente cuidava. Eles vieram, eles se converteram, eles tiveram suas vidas transformadas, suas famílias foram transformadas, e hoje eles estão servindo a sua própria comunidade. E a comunidade começou a se transformar. De comunidade mais violenta, de um grupo de 36 municípios da região metropolitana, chegamos a ser a 4ª menos violenta. E começamos a treinar outros obreiros. A gente queria não ser apenas um centro de serviço comunitário, local. A gente não está aqui só para servir essa comunidade. A gente quer treinar líderes da igreja brasileira, missionários, empreendedores sociais, que querem iniciar projetos sociomissionários de transformação ou aperfeiçoar os seus projetos. Tem muita gente boa na igreja, irmãos. Tem muita gente maravilhosa na igreja, que às vezes não tem como canalizar o seu dom, o seu talento. No 3º ano do ministério, a gente falou, vamos abrir um curso de formação para líderes que querem iniciar projetos. Logo no 1º ano já foram 21 alunos. Desde então, todos os anos, a gente dispensa as crianças. Hoje nós atendemos lá em Curitiba 400 crianças em projetos permanentes. A gente dispensa elas no mês de julho, transforma o CAD numa pousada e recebe os líderes das igrejas. E os empreendedores sociais, os missionários. Eles ficam uma semana conosco de imersão lá, aprendendo como que eu faço um diagnóstico social, como que eu capto recursos para um projeto, cosmovisão cristã, como que eu trabalho captação de recursos, né? Como que eu escrevo um projeto para transformação dentro dessa visão missionária. E ano passado a gente teve 80 alunos, esse ano a gente também já está com uma turma grande inscrita agora no mês de julho, e como resultado disso nasceu um movimento de serviço incondicional, um movimento de transformação integral, de projetos sociomissionários. Algumas dezenas e dezenas de projetos missionários nasceram a partir desses cursos que o CAD oferece. E nós expandimos o ministério, né? Hoje o CAD, na verdade, nós somos 10 unidades, estamos em 7 estados do Brasil. Com muita alegria, temos o nosso projeto aqui, começamos uns 3, 4 anos atrás. Aqui no Rio também iniciamos um projeto. Já atendemos mais ou menos 300, 400 crianças, bem lá dentro do Complexo da Maré, em parceria com a igreja local, e tem sido uma bênção. E nós estamos apenas começando. Nosso trabalho é mesmo levar a igreja a ter essas iniciativas transformadoras, essas iniciativas de serviço, que manifestem a chegada do reino de Deus. O reino de Deus chegou, o reino de Deus traz vida, o reino de Deus traz transformação. 3 anos atrás, eu fui para Brasília, participei da eleição, fui eleito Conselheiro Nacional de Assistência Social, represento as organizações da sociedade civil do Brasil todo. É uma honra como organização cristã evangélica estar lá em Brasília deliberando sobre a política nacional de assistência social. Então, nós estamos crescendo e sempre levando os nossos líderes, a nossa igreja, a ocupar esses espaços de influência no país, para que de fato possamos ser uma igreja discipuladora da nação. Fazer uma propagandinha também, antes de entrar no texto bíblico que eu quero ler para vocês. Eu tenho um livro chamado Reino Entre Nós, Transformação de Comunidades pelo Evangelho Integral. Esse livro foi publicado pela editora Ultimato, certo? É o livro-texto que a gente usa para quem quer trabalhar com esse tipo de iniciativa missionária. Se você quiser adquirir, eu trouxe poucos lá que eu tinha em casa, acho que tem uns 15 só lá atrás, certo?
ele está por R$ 46 no site, mais o frete. Aqui eu vendo a R$ 30, então vale a pena aproveitar. E eu sempre gosto de contar essa história para a glória de Deus mesmo, e para que a gente como igreja se alegre, né? Não para nenhuma vanglória, mas a gente sempre acaba consumindo literatura, né? Que vem de fora, às vezes que vem dos Estados Unidos, vem da Europa, é uma coisa muito boa até para a gente ler, né? Mas aqui tem um livro de um brasileiro, foi traduzido para o inglês, para o espanhol e para o francês, né? Já está na 14ª edição, então se você tem interesse realmente em aprofundar nesse tipo de ministério, vale a pena dar uma olhada nesse livro, tá bom? Irmãos, eu queria ler brevemente aqui 3 textos com vocês, no livro de Lucas. Por favor, abre lá no Evangelho de Lucas. Vai dar para colocar o data show lá, o PowerPoint? Pessoal da comunicação? Lucas 9, capítulo 9, versículos 10 e 11. Diz assim: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus, diga reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de cura. Mais para frente um pouquinho, no capítulo 10, versículo 9, diz assim: curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus está próximo de vós. Diga, o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. O tempo todo Jesus ensinando sobre o reino de Deus. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 12 de Lucas, versículo 31, 12, 31, diz assim: busquem antes de tudo, diga tudo, antes de tudo, busquem o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quem aqui o reino de Deus já chegou na sua vida? Amém? Eu gostei de ver. Gostei de ver nessa igreja, porque às vezes eu pergunto isso, o povo fica assim, não sabe se levanta a mão, se abaixa a mão, porque a gente tende a pensar em reino de Deus, a gente pensa reino dos céus, a gente confunde, ou a gente pensa na dimensão só futura do reino de Deus, a dimensão escatológica do reino, mas existe também uma dimensão presente do reino, amém? Por isso que Jesus falou: o reino de Deus é chegado a vós, o reino de Deus está próximo de vós, ou seja, o reino de Deus é para agora, amém? Mas ainda não, amém também? Como pode alguma coisa ser para agora, mas ainda não? O reino é assim, ele vem agora, ele se manifesta agora, Deus manifesta os sinais do reino entre nós, mas ele só virá plenamente no porvir, a Nova Jerusalém, quando todas as coisas forem restauradas. Como a nossa missiologia está muito focalizada na salvação de almas apenas, que é um reducionismo, nós tendemos a focalizar o reino de Deus como o reino do porvir, porque ele é o reino dos céus, só que ele é para vir para a terra. Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na... Então para onde que é para o reino vir? Para a terra. Pasmem, viu, irmãos? O reino de Deus é um reino terreno. Ele é um reino dos céus, mas ele tem que se manifestar na terra, porque no céu ele já está,
ele já é, e na terra. Você que levantou a mão e disse, o reino de Deus já chegou na minha vida. A maioria de vocês levantou a mão. Quais são as evidências disso? Como que você pode dizer que o reino de Deus chegou mesmo na sua vida? Ou eu posso daqui de cima, olhando aqui, eu não vou saber nunca, só Deus saberá. Mas pode ser que uma pessoa esteja no reino e a outra não. E qual é a diferença? Quais são os sinais? Quais são os sinais que mostram que o reino chegou na sua vida? Podem falar. Fala aí com o seu colega do lado aí, com o seu irmão. Tem que ter uma diferença, né? O que mostra que o reino chegou na sua vida mesmo? Sinais e prodígios, né? O que mais? O que acontece na vida de uma pessoa onde o reino de Deus chegou? Se o reino de Deus é para agora, mas ainda não, o que acontece agora? Transformação. O reino de Deus é o reino de transformação. Sabe, na verdade, a minha pergunta é, o que é o reino? Ou qual a definição de reino? E aí a gente poderia ficar horas falando de reino de Deus, mas eu gosto de uma definição bem simples, que um teólogo trouxe sobre reino de Deus, que a gente não vai mais esquecer. A Bíblia fala, né, o reino de justiça, paz, alegria no Espírito Santo, fala muito sobre o reino. Aliás, foi o assunto sobre o qual Jesus mais ensinou, e é o assunto das parábolas, principal. O reino de Deus é como? O reino de Deus é semelhante a, né? Jesus quase não falou de igreja, tá, irmão? Ele só 2 vezes falou da igreja, da eclésia, mas de reino, ele falou bastante. E o reino é maior que a igreja. O reino não é a igreja. A igreja é a comunidade do reino. A comunidade consciente do reino. É a igreja que proclama, que traz, que manifesta os sinais de que o reino chegou. É a nova humanidade que expressa o reino de Deus. Mas o reino é maior. O reino está presente em todas as dimensões da vida. E qual seria uma definição de reino de Deus? Reino de Deus é todo lugar, é todo ambiente aonde Deus reina. Tão simples e tão profundo quanto isso. Ou seja, o reino de Deus é o governo de Deus. Ok? O reino de Deus é a vontade de Deus. É a vontade manifesta de Deus. Então, se eu pergunto para você, o reino de Deus chegou na sua vida, o que eu estou perguntando? Quem governa a sua vida? É Deus quem governa a sua vida? Se tem governo de Deus, tem reino de Deus. Se não tem governo de Deus, não tem reino. Eu posso ter uma igreja onde não tem reino, tá? Ai, ai, ai. Se não é Deus quem está governando ali, não é reino de Deus. É reino de homens. O reino de Deus é o governo total de Deus, é a vontade de Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse: venha o teu reino, venha teu reino, seja feita a tua. O reino de Deus está associado à vontade de Deus. Muito bem. Eu acredito que aqui haja pessoas de muitas comunidades de fé, né? Temos líderes, temos pastores, temos líderes ministeriais, glória a Deus por isso. Se eu perguntar para você, por que o seu ministério existe? Por que a sua igreja existe?
Vocês podem trazer muitas respostas, todas elas legítimas, válidas. Para adorar. Para servir. Para amar. Sou líder de escola dominical. Trabalho com criança. Diaconia. Faço capelania hospitalar. Amém, glória a Deus. Mas se espremer bem, no final de tudo, a razão última de todos os ministérios e de todas as igrejas e de toda a ação missionária é para que Deus reine, para que Deus governe, para que o reino venha. Para que a gente faz missões transculturais? Para que o reino venha, para que Deus governe. Para que trabalha com criança? Para que Deus governe. Por que a gente dá o dízimo? Para que Deus governe. A razão última da existência da igreja é a chegada do reino de Deus. Por isso a gente está numa conferência missionária. Esse é o assunto central das Escrituras, o reino de Deus. Esse é o assunto sobre o qual Jesus mais ensinou. E essa deve ser a tarefa da igreja. Venha reino, governa Deus, que Deus governe sobre a minha vida, que Deus governe sobre essa cidade, que Deus governe sobre o Brasil, sobre as nações. Tem que ter mais do reino de Deus hoje do que ontem, irmãos, porque essa igreja está aqui. Tem que ter mais do governo de Deus, dos sinais do reino, de que o reino está perto, de que o reino chegou. Mas tem implicações quando eu trago o ensino do reino de Deus para vocês, e é isso que eu quero que vocês entendam. Eu não tenho muito tempo, vamos lá. Qual é a implicação de uma teologia ou de uma missiologia de reino? Entendendo o reino como o governo total de Deus sobre todas as dimensões da vida. Quando eu entendo o reino de Deus, e não placa de igreja, nem de agência missionária, nem de organização. Quando eu entendo o reino como o governo total e abrangente de Deus, muda a minha missiologia. Os reformadores da igreja, que eu vou ensinar para vocês agora, não é nada novo, não é novidade, tá? É coisa bem velha. Século XVI. Os reformadores da igreja, quando eles nos ensinaram sobre as Escrituras, eles falaram que a Bíblia fala de uma tríade bíblico-teológica. O que é isso, tríade bíblico-teológica? Para que a gente entenda bem as Escrituras, que elas não são assim tão fáceis não, né? 66 livros, escritos no originais hebraico, aramaico, grego, contexto diferente do nosso. Eles disseram, olha, a Bíblia é a história de uma criação, de uma queda e de uma redenção. Criação, queda e redenção. Ponto. Tudo nas Escrituras tem que fazer sentido e tem que ter uma coerência com isso. A história de uma criação, da queda e da redenção. Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro elemento da tríade, criação. Quantos aqui creem que Deus é o Criador de todas as coisas? Levantem a mão. Amém? Deus é o Criador de todas as coisas. Logo, não pode haver nenhuma dimensão da vida criada sobre a qual Deus não deva governar. Diga amém. Nós costumamos pensar em Deus como Deus Salvador. Só que antes dele ser o Deus Salvador, ele é o Deus Criador. Deus é Criador, ele ama a sua criação. Ele encheu a sua criação de beleza, de verdade, de justiça. Já trouxe para vocês uma teologia do cuidado da criação, que a igreja precisava ter. E ele tinha propósitos, desígnios maravilhosos para a criação dele. Os plenos desígnios de Deus se cumpriram? Deu tudo certo como Deus tinha pensado e planejado lá na criação? Não. Deu um probleminha. Ele deu autoridade para o homem e a mulher, como gestores da criação, como coroa da sua criação, criados à imagem e semelhança dele. E aí deu um probleminha. Qual é o segundo elemento da tríade? Criação, queda.
No capítulo 2 de Gênesis, aqui eu vou dar a teologia de missões para vocês. Mas talvez seja uma teologia de missões que não seja tão ensinada ou não seja tão hegemônica. Por quê? Eu preciso, antes de entender missões, eu tenho que entender queda. Porque a compreensão que eu tenho da queda é que vai me dar a compreensão do terceiro elemento da tríade. Qual que é o terceiro elemento? Redenção. Só existe uma redenção porque houve uma queda. Se não tivesse queda, não precisava ter redenção. Então, para entender redenção, eu tenho que primeiro entender que queda é essa. E aí eu vou fazer essa pergunta para vocês. Quais as dimensões ou quais os aspectos da criação que foram afetados pela queda? O que da obra criada, da criação de Deus, foi afetado pela queda? Sim, mas não só. Aí é que está. Não só a relação do homem com Deus foi afetada. O que foi afetado na criação? Tudo! Tudo caiu. Sabia disso? Tudo que foi criado é menos do que deveria ser por causa do pecado. A Bíblia diz lá em Romanos: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação geme no seu cativeiro. Não foi só a alma humana que caiu, tudo caiu. Os reformadores do século XVI chamaram isso do quê? Depravação total. Isso a gente aprende em curso de teologia, tá? Mas você não precisa ser teólogo para entender, não. O que é depravação total? Eu pensava, depravação total, o que é isso? Todo mundo é depravado agora? Depravação total não fala da intensidade do pecado, depravação total fala da amplitude do pecado. Caiu o relacionamento do homem com Deus, caiu o relacionamento do homem consigo mesmo. Por que vocês vão, e eu vou, e todo mundo quase tem que ir hoje em psicólogo? Sabe por quê? Para se conhecer, porque você não se conhece. Não sabe por que reagiu daquele jeito. Não sabe quem é. Não sabe o que quer. Não sabe para onde vai. O relacionamento do homem consigo mesmo caiu. O relacionamento do homem com Deus rompeu. O relacionamento de um com o outro rompeu. O relacionamento com a natureza caiu. Tudo caiu. Veio a pobreza, veio a miséria, veio a violência. Na segunda geração veio o primeiro homicídio. Ora, se a queda afetou todos os domínios da criação, como que deve ser a redenção? Por definição, a redenção não pode ser menor que a queda. Como que Deus é esse, que ao operar uma obra de redenção, inferior ou menor do que o poder da queda? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a queda afetou todas as dimensões da vida, muito mais a redenção que há em Cristo Jesus transformará todas as coisas. Será muito mais eficiente e poderosa para restaurar o domínio ou o governo de Deus sobre todas as dimensões da vida. Então muda a minha missiologia. A obra de redenção não é só a salvação de alma humana. Estão entendendo, irmãos? A obra missionária é o discipulado das nações. A obra missionária é trazer todas as coisas debaixo do governo de Cristo, de quem nunca deveria ter saído.
muda, amplia o escopo do que eu conheço, do que eu entendo como obra missionária. Por isso nós temos chamado de ações sociomissionárias, ações de transformação. Reino de Deus, a noção de reino de Deus como chave interpretativa, como chave hermenêutica das Escrituras. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Rapidamente. Todas as vezes que eu abro a Bíblia para aprender, para conhecer a revelação de Deus, e eu creio que a revelação de Deus, a palavra de Deus, ela é a verdade. Escuto aqui um amém de vocês? A verdade, é uma verdade, é sem aspas essa verdade, tá? Que a gente vive tempos de relativismo total. Então a verdade vai sempre com aspas, né? Todo mundo mente nas delações de não sei do que, né? Um fala A, outro fala B, onde está a verdade? Então a gente tem que pôr aspas na verdade. Aqui é uma verdade sem aspas. É a revelação de Deus. Porém, irmãos, a apreensão e o conhecimento desta verdade, a forma como nós apreendemos a verdade, conhecemos a verdade, ela necessariamente se dá em contexto. Ela se dá a partir das nossas experiências, da nossa realidade social. O pastor Antônio Carlos Costa, ele diz o seguinte: quando um teólogo norte-americano, um europeu, quando ele sai de casa e vai para a igreja, no caminho, ele não tem medo de bala perdida, né? Ele não vê uma criança pedindo esmolas num semáforo, ele não vê uma mansão do lado de uma favela. Então a elaboração teológica e missiológica dele não vai tratar dessas questões, não é um problema para ele. Estão entendendo? E nós aqui? Se a palavra de Deus não dá conta da vida real, aí o incrédulo pode questionar: então será que é a verdade mesmo? A preocupação desse teólogo lá do norte é se ele vai para o céu quando ele morrer. Mas o povo aqui está preocupado em escapar da bala perdida. A elaboração missiológica da verdade eterna e imutável de Deus, ela se dá no nosso contexto. Sabe o que eu quero dizer, igreja? A igreja tem que ter as respostas para os dilemas cotidianos, contextuais do nosso povo. Do contrário, isso aqui se torna, sabe o quê? Autoilusão, autocompensação emocional. Vale o mesmo que um livrinho de autoajuda. E a Bíblia não é isso, a Bíblia é a verdade. Mas se ela é a verdade, ela tem que dar conta dos problemas do nosso povo. A nossa missiologia tem que mudar, irmãos. Vocês estão entendendo? A nossa missiologia tem que mudar. Porque senão o incrédulo, como o incrédulo chegou para mim e falou: sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma invenção humana, é uma ideia que o ser humano tem para se livrar da angústia da morte, dos seus dilemas existenciais. É isso que o incrédulo diz. Mas se isso não dá conta da verdade, a gente quase tem que começar a concordar com o incrédulo. A gente está respondendo talvez perguntas que o povo não fez. As pessoas estão preocupadas com para onde elas vão depois que elas morrerem, é verdade. Mas elas também estão preocupadas com o que elas vão comer hoje, né? Ou se elas vão chegar ao final do dia. Ou se vai conseguir um emprego, que está difícil. Só se no Rio é diferente. Aqui no Rio é diferente? Não. Não, né? A elaboração da verdade, irmãos, ela se dá em contexto. E quando eu vou ler as Escrituras, eu necessariamente trago comigo o meu contexto, a minha história, a minha experiência. Essa mediação para aprender, para conhecer melhor as Escrituras, a gente chama de chave hermenêutica, chave interpretativa. O que dá a interpretação mais coerente e completa
das Escrituras é a noção de reino de Deus, de governo de Deus, de criação, queda e redenção. Porque, irmãos, a Bíblia pode ser usada para o que eu quiser. Se eu não tiver uma chave hermenêutica, é mais ou menos como esses óculos. Se eu tiro os óculos, vocês todos ficaram embaçados, né? Porque eu tenho astigmatismo. Vocês mudaram? Vocês não mudaram. A minha percepção mudou. Eu posso ler a Bíblia com vários óculos, irmãos. A Bíblia já foi usada para justificar a escravidão. A Bíblia foi usada para justificar o regime do apartheid na África do Sul. Quando alguém pega a Bíblia e só tira daqui versículos que falam de prosperidade, a Bíblia está sendo usada para sustentar uma ideologia, sacralizar o capitalismo, uma ideologia sociopolítico-econômica, que impera no nosso mundo. A Bíblia fica a serviço dessa ideologia. Não é que a Bíblia não fale de prosperidade, ela fala. O problema é pegar um óculos que só enxerga isso. Assim como alguém já pegou um óculos, leu lá em Êxodo, olha como Deus libertou o povo de Israel do povo egípcio, né? Olha como Deus liberta o pobre do seu opressor. E na década de 60 nasceu uma teologia, a teologia da libertação, que era uma ideologia. Jesus virou um ativista sociopolítico. Não fazia mais milagres, prodígios e sinais. A Bíblia foi usada para sustentar uma ideologia política. É uma forma de reducionismo. É uma manipulação do conteúdo. É uma distorção que o óculos traz. Vocês estão entendendo? Esse óculos, ou alguns teóricos chamam de mediação socioanalítica. O pessoal das ciências sociais vai falar mediação socioanalítica, o pessoal da teologia vai falar chave hermenêutica, chave interpretativa. É o que faz essa mediação para você melhor compreender a verdade. Por isso temos tantos modelos diferentes de igreja. Estão entendendo? Qual é o óculos mais saudável, mais equilibrado então? Reino. Reino de Deus. Criação, queda, redenção. Tudo tem que fazer sentido à luz desse texto. Deus criou todas as coisas caíram. O sangue de Jesus derramado na cruz reconcilia com o Pai o quê? Almas humanas? Não, todas as coisas. Isso está em Colossenses 1:20. Para que, pelo sangue da sua cruz derramado, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Isso não é uma boa notícia? A redenção é maior do que a queda. Qualquer coisa menos do que isso é um reducionismo do Evangelho. Então é tarefa da igreja sim pregar o Evangelho, implantar igrejas, mas também denunciar injustiças, trabalhar contra a miséria, a pobreza e a violência, denunciar o que fere o coração de Deus, trabalhar a favor dos vitimizados, das crianças que têm os seus direitos violados, acolher o refugiado e o migrante. Como pode uma igreja ser omissa com relação ao refugiado, sendo que quando Deus dela encarnou, ele foi um refugiado? Sabia que Jesus foi refugiado de perseguição política? A família do Deus encarnado teve que sair do país deles e ir para um outro país, porque senão morria perseguidos por um governante. E agora nós recebemos refugiados no nosso país e tem igreja dizendo que não tem que cuidar, que eles vêm tirar o nosso emprego. Que miséria de evangelho é esse? Agem pior do que o incrédulo, que não conhece o amor de Deus. Isso é missão, irmãos. Compreender o contexto, compreender a realidade, compreender os dilemas do nosso povo e trabalhar para que Deus governe,
Não há outra missão possível. Essa é a Missio Dei, Deus em missão, e com isso evangelismo e ação social. São aspectos indissociáveis do agir redentor de Deus. Lá no CAD a gente está usando o termo, em vez de ação social e ação missionária, a gente está falando ação socio-missionária. Pronto, está resolvido, né? Já pega tudo. É o ser humano integralmente, é o espírito, a alma, o corpo. Isso aqui é o que nós herdamos. Eu tenho que terminar, né, minha palestra, mas vamos lá. Isso aqui é dualismo grego, tá? Isso não é fé cristã evangélica. Os gregos, eles concebiam a vida de uma forma dual. Tudo que é etéreo é sagrado, tudo que é físico, material é profano. A matéria é má, por ser matéria, para o grego antigo. Isso é bíblico? Não. O que a Bíblia fala do nosso corpo? Templo do Espírito Santo. A terra de Israel era a terra sagrada, a terra santa. Na nossa visão de mundo, não tem essa separação sagrado-profano. Tudo é para a glória de Deus. Os gregos faziam essa dicotomia, essa separação, tá? Esse dualismo. O dualismo sagrado-profano se transformou em outros dualismos, fé e obras, evangelismo e ação social, clero e laicato, quando a Bíblia fala de um sacerdócio universal dos crentes. Nós começamos a dualizar as coisas, indo contra uma visão cristã de mundo. Isso é dualismo grego. Chega o evangelho, a visão de mundo era greco-romana, eles colocam um verniz gospel e continuam com o mesmo dualismo, certo? Que não era bíblico. Uma parte da igreja, inclusive, fez isso. E os apóstolos combateram esse dualismo como heresia. Conhece aquele texto? Provai os espíritos. Se algum espírito procede de Deus, ele confessará que Jesus Cristo veio em carne. Conhece esse texto? Lá no final dos evangelhos. Eu olhava esse texto, que texto estranho, né? Será que isso aí é o quê? É roteiro para entrevistar demônio? Né? Provai os espíritos. Se o espírito procede de Deus, ele confessará que Jesus Cristo veio em carne. Coisa esquisita. Deve ser roteiro para entrevistar demônio. Não é. Isso aí é uma advertência apostólica contra o falso ensino gnóstico. O que o pessoal já estava dizendo no final do primeiro século da era cristã? O pessoal fazia tanta essa separação sagrado e secular, espiritual e físico, que já estava se ensinando na igreja que se Jesus Cristo era a divindade, ele não poderia ter encarnado. Primeira heresia gnóstica. Porque a divindade e o corpo humano são mutuamente excludentes. E aí, com isso, negava-se a encarnação de Cristo. E os apóstolos disseram, isso é heresia. Os apóstolos traziam uma visão integrada, tá? Que era a visão cristã, a visão bíblica. E isso se transforma no gnosticismo evangélico, onde Deus está se relacionando apenas com aquilo que a gente chama de espiritual. E tudo que está lá, por outro lado, é o natural, é o físico, o secular, não tem nada a ver com Deus. Por isso que a igreja que pega isso, tem essa visão, é irrelevante socialmente. Porque o secular, aquilo que ela chama de secular, que é o trabalho, a ciência, razão, negócios, política, economia, mídia, artes, os ministérios de serviço físico, as necessidades físicas, estão no andar de baixo, na esfera inferior. Então não é missão da igreja. Tá? Ainda hoje a gente ouve muito na igreja, na minha vida cristã, na minha vida ministerial eu faço tal coisa. Ele vai dizer o que ele faz domingo ou na igreja. E na minha vida secular eu faço tal coisa, né? Irmãos, crente não tem vida secular. Amém? Crente não tem vida secular. Quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não tem? Pode aplaudir. Não tem essa história que eu estou fazendo hoje, é segunda-feira de manhã, não é
tão de Deus, ou não é tão para a glória de Deus, quanto na hora que eu estou cantando no louvor da igreja. Não existe isso. Se a igreja entender isso e viver isso, o Brasil vai ser transformado. Não adianta eu falar para vocês aqui de missões, porque não é terceirizar missões. Vamos mandar um pessoal bem consagrado para a China, não é isso. E quando a igreja entender isso, ela vai viver missões aqui onde ela está, e ela vai enviar os seus missionários para os lugares mais negligenciados também. Se a igreja brasileira entender isso, ninguém vai segurar mais a gente. Mas primeiro a gente tem que romper com esse paradigma dual. E o que é o contrário disso? A vida corandeu. Diga corandeu. Você acabou de falar latim, chique, né? Foi um termo que os reformadores usaram para quebrar com aquele dualismo. E eles diziam que o todo da vida deve ser vivido para a glória de Deus. Ou seja, a vida toda deve ser diante da face de Deus, não só a sua vida pessoal, como todos os domínios sociais, ou as chamadas esferas de soberania, né? Ou alguns falam áreas de influência. Tudo isso é para a glória de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou usar um exemplo que não é tão bom, mas é porque é uma função não socialmente reconhecida. Eu posso ser um gari para a glória de Deus, e posso ser um pregador de multidões para a minha glória. Não é o que eu faço, é como eu faço e por que eu faço. Deus pode dizer para você: você é consagrado a mim? Limpa o chão da igreja para a minha glória. E você vai limpar o chão dessa igreja com todo o esmero que você tiver, e você vai receber 100% do teu galardão, porque você fez esse trabalho de uma maneira consagrada. Eu posso limpar o chão, eu posso lavar uma louça de uma maneira consagrada, e posso pregar para o Maracanã lotado de uma maneira não consagrada. Aquilo que Deus está mandando você fazer, faça em resposta, em fé e em obediência, em resposta a um chamado, e não importa o que seja. E Deus vai ser glorificado, e você vai receber o seu galardão. E para terminar, irmãos, pode aplaudir, glória a Deus. Quero que a gente leia junto essa frase. Vamos ler? Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Sabe quem foi Abraham Kuyper? Alguém já ouviu falar em Abraham Kuyper? Não? Ele foi um holandês que viveu no século XIX, e Deus deu para ele um chamado pastoral, um homem consagrado. E Abraham Kuyper estava quase meio que se desviando, assim, ele se tornou meio liberalzão, não estava mais acreditando muito nas escrituras, mas foi lá, mandaram ele para uma paróquia, para uma igreja, cuidar de agricultores pobres no interior da Holanda. Sabe o que aconteceu com Abraham Kuyper? As ovelhas deles, aqueles agricultores pobres, viviam a vida corandeu. O plantio era uma celebração a Deus, a colheita era um culto de adoração a Deus, tudo que eles faziam, semeando a terra, lidando com a terra, era consagrado a Deus. Em cima da pia de uma mulher, de uma dona de casa, estava escrito: culto de louvor e adoração nesse local 3 vezes ao dia. E Abraham Kuyper foi transformado, se tornou um cristão engajado em missões e na área social, se tornou um jornalista, pastor, jornalista, fundou um partido político, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, que funciona até hoje, se tornou primeiro-ministro da Holanda, atua nas diferentes dimensões da vida social,
e levou a igreja da Holanda a fazer isso. A era Kuyper é a era de ouro da Holanda. E é dele essa frase que ele proferiu em 1898, influenciando a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Ele é o Senhor de toda a vida, Ele é o Senhor de toda a criação. O final último do teu chamado, final último dessa experiência, dessa conferência missionária, a razão última da existência da igreja, do seu chamado ministerial, é que o reino venha, que Deus governe. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, te damos toda a honra, glória e louvor, porque Tu és o Senhor de toda a criação, Tu és o Senhor de toda a vida, e todas as coisas estão debaixo do Teu governo, da Tua glória, e nós oramos, Pai, nessa manhã aqui, na cidade do Rio de Janeiro, a nossa cidade mais bonita, a nossa cidade mais maravilhosa, venha o Teu reino sobre essa cidade, Senhor Deus, venha o Teu reino, governa, Senhor Deus, cada família, cada rua, cada canto, cada bairro, cada comunidade, cada igreja. Levanta aqui um povo transformador, um povo servo, um povo que entende os Teus desígnios, Pai, um povo que anuncia e faz cumprir a Tua vontade, e levanta, Senhor, uma igreja missionária e transformadora, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.